Olá, está começando mais um Justiça para Todos. Confira os destaques de hoje. A Associação dos Juízes Federais do Brasil sai em defesa do projeto de lei de reajuste salarial de ministros do Supremo. Diretoria da AJUF pede ao ministro da Justiça mais segurança a magistrados vítimas do crime organizado. Gabriel Vedi participa de evento de combate ao trabalho escravo no país, realizado em Brasília. Ação em tramitação no Supremo Tribunal Federal contesta distribuição de terras a quilombolas. E ainda, Prêmio Novare da Justiça Brasileira conta com novidades este ano. Eu sou Samuel Figueiredo e o Justiça para Todos já está no ar. A Associação dos Juízes Federais do Brasil divulgou nota de apoio à proposta do Supremo Tribunal Federal de reajuste dos salários do Judiciário. A proposta pretende corrigir os subsídios em 14,79% para recompor perdas inflacionárias com base no IPCA. A AJUF defende que a revisão anual dos salários é um direito legítimo, pois está prevista na Constituição Federal. A Associação dos Juízes Federais do Brasil e mais 9 entidades manifestaram apoio à proposta do Supremo Tribunal Federal que prevê a revisão dos subsídios dos ministros do STF enviada ao Congresso Nacional. Para o presidente da AJUF, Gabriel Vedi, o projeto de lei número 7.749 de 2010 vem para corrigir distorções, pois a Constituição Federal estava sendo desrespeitada. A Constituição Federal dispõe de forma clara que a reposição inflacionária deve ocorrer ano a ano. Mas nós, da AJUF, nos preocupamos muito no debate que teve na comissão presidida pelo ministro Ives Gandra, no Conselho Nacional de Justiça, para que essa reposição inflacionária se desse dentro das limitações financeiras do Estado brasileiro. Nós não podemos, de forma alguma, aceitar um Estado perdulário. Então, nós fizemos inserir no texto constitucional que a reposição da inflação se daria de acordo com a Lei de Diretrizes Orçamentárias e também com a LOA, para que o teto remuneratório fosse preservado e dentro dos limites orçamentários do Estado. Isso é muito importante. Então, essa lei, em verdade, de reposição da inflação da magistratura, ela tem um grande cunho de responsabilidade fiscal, ou seja, o Estado só pode gastar dentro das suas possibilidades. Por isso nós enviamos esse projeto, né, que não é um gatilho. Eu até ouvi algumas manifestações equivocadas. A própria seção administrativa do guardião da Constituição, que é o Supremo Tribunal Federal, fez uma análise técnica, deixando claro que a norma é constitucional. E a AJUF tem responsabilidade em relação a isso. O texto do projeto de lei prevê uma revisão anual baseada no Índice de Inflação de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, e estará previsto na Lei de Diretrizes Orçamentárias. O que está sendo feito, o que o Supremo encaminhou através deste projeto, hoje projeto de lei, é simplesmente uma reposição da inflação. Não há aumento, na verdade, para os vencimentos, para o subsídio da magistratura. É o índice do IPCA que, projetado pelo próprio Banco Central até dezembro deste ano, será de 14,79%. Com isto, o subsídio do ministro do Supremo Tribunal Federal será revisto conforme apenas a inflação para mais 14,79% e, por consequência, toda a magistratura terá uma revisão no mesmo percentual. Segundo o presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil, a proposta do STF irá ajudar a manter o teto remuneratório do Judiciário. A Constituição Federal determina a reposição inflacionária ano a ano, justamente para evitar os supersalários, que o teto seja corrompido, até mesmo com penduricalhos. Então, nós fomos a primeira associação e depois, junto com as outras, com a nossa MB, com a ANAMATRA, com as associações de representação do Ministério Público, lançamos nota de apoio ao Supremo Tribunal Federal. A AJUF já havia lançado uma antes, mas essa nota de apoio, em verdade, é para demonstrar esse apoio das associações ao Supremo Tribunal Federal e ao texto da Constituição. Nós precisamos preservar o teto constitucional. Isso é uma batalha moral nossa, para que o teto constitucional seja preservado.
aqueles super salários que existiam antes do teto, nós não podemos aceitar de forma alguma, porque é um contrassenso em relação aos tempos que nós vivemos hoje. Após registros de atentados contra magistrados em todo o país, a diretoria da AJUF levou ao conhecimento do ministro da Justiça, Luiz Paulo Barreto, a preocupação da entidade com a segurança dos juízes federais. O presidente da AJUF, Gabriel Vedi, e membros da diretoria da Associação dos Juízes Federais do Brasil estiveram reunidos com o ministro da Justiça, Luiz Paulo Barreto, para pedir a proteção aos magistrados vítimas do crime organizado. Somente nas últimas semanas, 3 atentados foram registrados. Em Catanduvas, no Paraná, foi descoberto que a facção criminosa Primeiro Comando da Capital, PCC, tinha um plano de matar juízes e promotores que combatem o crime organizado no estado. Já na Bahia, no dia 15 de agosto, o juiz federal Márcio Mafra foi baleado em uma suposta tentativa de assalto. E em Aracaju, o presidente do Tribunal Regional Eleitoral, Luiz Antônio Araújo Mendonça, teve o carro baleado por 3 homens em uma das ruas mais movimentadas da cidade. O presidente Gabriel Vedi apresentou ao ministro da Justiça uma nota técnica referente ao projeto de lei da Câmara dos Deputados número 3 de 2010. O texto trata sobre o processo e o julgamento colegiado em primeiro grau de jurisdição de crimes de competência da Justiça Federal praticado por organizações criminosas. O intuito é reforçar a segurança dos magistrados. A seguir, o presidente da AJUF declara apoio ao combate ao trabalho escravo no país durante evento. E veja também, ação movida no Supremo Tribunal Federal contesta a distribuição de terras aos quilombolas. Daqui a pouco, no Justiça para Todos. Não acredito. Vocês me fizeram passar o dia todo na rua pra isso? Ver TV? É surpresa. Tcharam! Cozinha nova! Bacana, né, mãe? E o dinheiro? Depois de se organizar e botar as contas em dia, aprendemos mais uma coisa. Crédito com as melhores taxas é na Caixa. Não acredito que ninguém me avisou. Vocês sabem como eu adoro fazer umas comprinhas. Crédito Caixa, as melhores taxas para o que você precisar. O presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil participou da abertura do curso Trabalho Escravo, Aspectos Penal e Trabalhista, promovido pela Escola Nacional da Magistratura e pela Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. Na ocasião, Gabriel Vedi destacou a mobilização da entidade no combate ao trabalho escravo no país. Em pleno século XXI, o Brasil ainda é palco de constatações assustadoras. O trabalho escravo existe e se alastra com o tempo. Vítimas de condições sub-humanas aparecem espalhadas pelos 4 cantos do país, principalmente nas regiões Norte e Centro-Oeste, se submetendo a trabalhos irregulares em troca de comida, moradia e até mesmo remédio. Realidade que beira o limite, muitas vezes, da morte. Estima-se que 35 mil pessoas já foram libertadas dessa precariedade desde 1995. Estudos revelam que quem cultiva a escravidão encontra meios de driblar a fiscalização e expandir a prática ilegal. Eu quero crer que a gente tem que ter uma preocupação atualizada desse problema do trabalho escravo. Não somente olhar o trabalho escravo naquela situação tradicional do aprisionamento, da limitação de locomoção dentro de fazendas, em lugares de difícil acesso. Eu acho que isso existe ainda, infelizmente existe, mas não é só isso hoje. Talvez seja necessário um novo olhar para perceber que também em grandes centros, em oficinas de costura e outras atividades urbanas e rurais em centros até de certo modo não tão distantes das capitais do país, também nós temos modelos semelhantes de trabalho degradante. O que é preciso é ter um olhar atualizado para esse problema e evitar, claro, com atuação, com denúncia, com fiscalização e com conscientização, e que esse modelo se espalhe ainda mais. Em Brasília, juízes federais e do trabalho, procuradores, agentes públicos e operadores do direito participaram do curso Trabalho Escravo para discutir os aspectos penais e trabalhistas. A Associação dos Juízes Federais do Brasil defendeu no evento a participação dos magistrados federais na erradicação do trabalho escravo no país, um movimento que busca acabar com uma prática criminosa
que já dura mais de 300 anos. As organizações internacionais apontam ainda a existência desses casos no Brasil, né? Infelizmente, isso é uma mancha que o país tem, mas os juízes federais estão atentos, né? E tem essa matéria, é importante que continue também na Justiça Federal, porque a Justiça Federal está preparada para julgar, né, esses casos no Brasil todo. E há essa desvinculação em relação à questão trabalhista e penal, né? Então os juízes federais eles têm a competência penal para decidir se realmente é caso ou não de condenar os proprietários de terra, os fazendeiros que fazem, né, esse tipo de exploração. A mobilização contra o trabalho escravo atingiu o Poder Legislativo. Tramitam no Congresso propostas para combater e diminuir esse tipo de exploração. A PEC 438 de 2001 prevê a perda de terras sem indenização a quem mantiver trabalhadores em regime de escravidão. Outra proposta de emenda à Constituição que ganha forças é a 52 de 2005, que combate o trabalho escravo e infantil no país. Há também a expectativa de aprovação do projeto de lei 207 de 2006, que proíbe a contratação em licitação ou concessão de créditos a empresas e entidades que permitam o trabalho escravo. Vejo que é importantíssimo o combate ao trabalho escravo. Nos últimos anos, foi libertado pelas forças federais 35 mil pessoas reduzidas à condição análoga de escravo. E nós estamos trabalhando juntamente com a AMB, com a Anamatra, com a NPR e com as demais associações de classe, também com o apoio do ministro Paulo Vanucci, tá? Em defesa da aprovação da PEC 438 de 2001, que prevê a perda de terras sem direito à indenização. Essas terras serão expropriadas sem direito à indenização para aqueles que explorarem o trabalho escravo no nosso país, o que é muito importante. Uma ação direta de inconstitucionalidade em tramitação no Supremo Tribunal Federal contesta a definição e distribuição de terras às comunidades quilombolas existentes no Brasil. Quilombos surgiram como refúgio para os escravos, localizados na maioria das vezes longe dos centros urbanos e em locais de difícil acesso. O mais famoso deles foi o Quilombo dos Palmares. Embora a abolição tenha acabado com a escravidão, até hoje é possível ver comunidades quilombolas espalhadas por todo o Brasil. São comunidades formadas por descendentes de escravos. Hoje, as terras quilombolas são motivos de discussão na Justiça. O Supremo Tribunal Federal recebeu uma ação direta de inconstitucionalidade protocolada pelo Partido Democratas, que contesta a definição e a distribuição de terras aos quilombolas. O advogado do partido conta que um dos principais argumentos é de que o decreto usado para estipular a definição é autônomo e não regula nenhuma lei. O decreto ele tem que regulamentar uma lei. Ele não pode sair do nada. Ainda mais uma questão tão polêmica quanto essa, de destinação de territórios, prováveis desapropriações, entendeu? Autodenominação de quilombolas. Entendeu? São várias questões polêmicas que não devem nascer de um decreto, devem nascer de uma lei. Entendeu? A Constituição ela traça as diretrizes, as balizas, mas quem deveria, o instrumento jurídico para definir o que está sendo definido em decreto seria uma lei que não existe. Outro ponto polêmico é a titularidade dos quilombolas. O DEM alega excessividade na definição. O decreto reconhece ser quilombola quem se autodenomine quilombola. Então, deveria ser o decreto, para ser justo, ele deveria apontar essas regras. Entendeu? Que o verdadeiro quilombola é aquele descendente dos escravos foragidos. Esta especialista conta como o processo de reconhecimento de uma comunidade quilombola acontece atualmente. Ela explica que, primeiro, a própria comunidade se reconhece remanescente de quilombo junto à Fundação Cultural Palmares. Depois, a instituição emite uma certidão sobre essa autodefinição. Nenhuma comunidade vai dizer que é quilombola sem ser.
né? E o que diferenciaria? Eu acho que é a questão da tradição e do caráter coletivo, o modo de vida coletivo. E aí isso aparece de N formas. A questão da religiosidade, a questão do parentesco. Tem alguns elementos que fazem com que a gente perceba, né, a diferença de uma comunidade de outra. Tem toda uma questão assim de pertencimento àquele lugar, àquele modo de vida, aquelas famílias, elas têm uma relação muito próxima. Mesmo em conflito, elas têm as suas tradições, né? E isso é muito forte quando a gente começa com o processo de identificação. Depois de serem reconhecidos como quilombolas, é preciso também definir quais áreas pertencem à comunidade. O INCRA é o responsável pelo estudo técnico de definição das terras. Eles elaboram um relatório focado especificamente na territorialidade. O objetivo é definir a área a ser regularizada. Nesse sentido, o relatório antropológico ele foca na territorialidade da comunidade e ele vai discutir, ele vai tentar perceber 3 eixos dessa comunidade. A história, né, o contexto histórico, ou seja, de onde que ela surgiu, os conflitos que ela passou, né, como que ela chega na atualidade, né, nesse momento de processo de definição da área. A organização social dessa comunidade, né, questão religiosa, questão do parentesco, questão da como que ela se relaciona com outros grupos vizinhos, né, em relação de conflito, ou de amizade, ou de trocas, e a questão da produção, a relação da comunidade com o meio ambiente. Então, esses 3 eixos menores, né, eles convergem para a definição do território. A fase seguinte do processo é a regularização fundiária com desocupação de não quilombolas, mediante desapropriação ou pagamento de indenização e demarcação de território. Existem hoje no Brasil 173 comunidades identificadas como quilombolas. A maior parte está localizada no Pará e no Piauí. Já em termos de extensão de terras, os estados com maiores áreas demarcadas são Goiás, Pará e Mato Grosso. O estado que menos possui terras quilombolas é o Rio Grande do Sul. E veja a seguir, Prêmio Novari, que identifica boas práticas do Poder Judiciário, terá novidades este ano. É o que a gente confere no próximo bloco, aqui no Justiça para Todos. Não acredito. Vocês me fizeram passar o dia todo na rua pra isso? Ver TV! É surpresa. Tcharam! Cozinha nova! Bacana, né, mãe? E o dinheiro? Depois de se organizar e botar as contas em dia, aprendemos mais uma coisa. Crédito com as melhores taxas é na Caixa. Não acredito que ninguém me avisou. Vocês sabem como eu adoro fazer umas comprinhas. Crédito Caixa, as melhores taxas para o que você precisar. União Europeia, aspectos econômicos, políticos e jurídicos da integração. O evento acontece no dia 4 de setembro em São Paulo. Outras informações pelo telefone 11 4504 2400. Identificar as inovações da justiça brasileira que mostrem a eficiência, o alcance social e a desburocratização de processos jurídicos. Esse é o objetivo do Prêmio Novari, promovido por várias entidades, incluindo a Associação dos Juízes Federais do Brasil. E este ano, a premiação conta com novidades. As iniciativas que conduzem a uma justiça mais simples e próxima do cidadão ganham cada vez mais reconhecimento no Brasil. Há 6 anos foi criado o Prêmio Inovari, que identifica e premia práticas do Poder Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria Pública e da Advocacia. Projetos que ajudam na modernização e qualidade da prestação jurisdicional. As iniciativas concorrem a prêmios específicos e a menções honrosas, que só são aprovadas depois de passar por alguns critérios, como eficiência, qualidade, criatividade, exportabilidade, satisfação do usuário, alcance social e desburocratização. O Prêmio Inovar procura identificar práticas inovadoras que façam com que a justiça brasileira funcione melhor. E nessa medida, nós valorizamos o magistrado brasileiro, nós valorizamos a magistratura brasileira, que na verdade são aquelas pessoas que podem fazer com que a justiça funcione melhor. Valorizando os magistrados, nós estamos valorizando a justiça brasileira.
A novidade para este ano é a criação do Prêmio Inovar Internacional, que vai premiar práticas latino-americanas e hispânicas. Uma forma de unir conhecimento, gerar comunicação, diálogo e intercâmbio de experiências entre os poderes judiciários dos países envolvidos. Fomos convidados a integrar a Cumbre e através da Cumbre nós tivemos a oportunidade de lançar o Prêmio Inovar Internacional, que tem basicamente o mesmo propósito, obviamente num outro formato de trabalho. As práticas importantes de vários países latino-americanos, hispânicos, eles são identificados através das cortes superiores, são representadas na Cumbre pelo STJ e essas práticas todas são indicadas pelos presidentes. Todos os projetos inscritos estão sendo visitados e analisados por consultores especializados durante o ano. A escolha vai ser feita por grandes nomes do Poder Judiciário e personalidades do mundo acadêmico, que fazem parte de uma comissão que julga as iniciativas em 6 categorias. Categoria Tribunal, cujos vencedores vão receber troféus e placas honrosas como prêmio. E categorias Juiz Individual, Ministério Público, Defensoria Pública e Advocacia. Os contemplados vão ser premiados com R$50 mil, mais os troféus. A novidade para este ano é a criação de uma nova categoria, Prêmio Especial, que vai homenagear pessoas ou instituições que facilitam o acesso do preso à justiça. O Prêmio Inovar vem prestando um trabalho inestimável ao aperfeiçoamento e fortalecimento do Poder Judiciário brasileiro, à medida que identifica práticas inéditas que são resolvidas pela criatividade dos juízes, promotores, advogados, defensores públicos, e essas práticas são resolvidas de forma célere e eficaz, fazendo com que as demandas não se eternizem no Poder Judiciário. Então é uma verdadeira revolução no Poder Judiciário Nacional o Prêmio Inovar, à medida em que, além de identificar, dá publicidade a essas práticas para que outros profissionais possam seguir nesse caminho. O Prêmio Inovare é uma realização do Instituto Inovare, do Ministério da Justiça por meio da Secretaria de Reforma do Judiciário, da Associação dos Juízes Federais do Brasil, da Associação dos Magistrados Brasileiros, Associação Nacional dos Membros do Ministério Público, Associação Nacional da Defensoria Pública, Associação Nacional dos Procuradores da República e Ordem dos Advogados do Brasil, com o apoio das organizações Globo. O Prêmio Inovar foi idealizado quando ainda o ministro Márcio Tomás Bastos era ministro do presidente Lula. Foi uma grande ideia. A JUF foi parceira do Prêmio Inovar desde o primeiro momento, né? Hoje outras entidades entraram, a advocacia pública, a advocacia privada, o Ministério Público, né? Então, o Prêmio Inovar visa premiar aquelas ideias que contribuem para um judiciário mais eficaz, um judiciário mais efetivo, um judiciário que possa oferecer um bom serviço ao jurisdicionado. O grande cliente, o grande consumidor do judiciário é o jurisdicionado, que precisa de um processo moderno, de um processo mais rápido, de um processo mais barato, né? Precisa que tenha sua causa analisada com todo cuidado e com uma estrutura que permita um bom julgamento. E o Prêmio Inovar estimula isso. O Prêmio Inovar tem promovido uma grande transformação na forma de organização e na prática do sistema de justiça no Brasil. Na Defensoria Pública, por exemplo, tem estimulado bastante a iniciativas inovadoras de como prestar assistência jurídica integral e gratuita à população de uma forma mais eficiente e com melhores resultados para os destinatários do nosso serviço. O Prêmio Inovar realmente está de parabéns e torcemos para que continue por muitos anos. E o Justiça para Todos de hoje fica por aqui. Mas você pode assistir ao programa também pela internet no site www.ajuf.org.br. Obrigado pela companhia e até o nosso próximo encontro.